Bom dia, gente. Aqui é a Mayra Galvão, a nossa oitava aula. Espero que vocês estejam bem, que tudo esteja correndo da melhor maneira possível nas vidas de vocês. Vamos dar aquele nosso abraço virtual de todas as aulas. Ai, quanto carinho e quanto amor eu recebo de vocês. Muito obrigada. Estou cada dia mais feliz de estarmos juntos. Hoje é a nossa oitava aula, o vendedor do pão aparecendo. Hoje a nossa oitava aula a gente vai falar sobre figurinos e maquiagem. Primeiro vamos falar sobre figurino. Normalmente quando a gente está num espetáculo profissional de teatro, na maior parte das vezes o figurino, quando é uma produção que está fazendo, alguém está mandando fazer, esse figurino vai ficar pronto normalmente mais próximo do espetáculo, mais próximo da estreia. Dificilmente a gente tem tanto tempo assim para ensaiar com o figurino. Mas muitas vezes também a gente está fazendo algum tipo de peça, algum tipo de produção que a gente está criando também o figurino, ou pensando no figurino, pensando o que eu tenho em casa que eu posso usar no meu personagem, por exemplo. Então já começa a ensaiar antes com o figurino. Independente de quando seja, se você tem a possibilidade de começar a ensaiar com figurino o quanto antes ou mais tarde, o figurino sempre vai influenciar na interpretação do ator. Porque pensem assim, na vida real, as mulheres vão entender bastante o que eu vou falar. Se você vai a um casamento e você coloca aquela roupa maravilhosa, a roupa que você mandou fazer, ou que sua mãe ou você pagou muito caro pela roupa, e aquela roupa toda linda e elegante que chama atenção, quando você coloca aquela roupa, você já se sente diferente. Você se sente diferente de quando você tá, que nem eu tô hoje. Uma bermuda e uma blusinha. Normalmente você se sente diferente de acordo com a roupa que você tá. Se você tá com uma roupa que aperta mais, você fica numa postura, com uma roupa que é mais confortável, que nem é que eu normalmente coloco para dar aula para vocês, é outra postura. Dependendo da roupa que você tá, você age de uma forma corporalmente e emocionalmente. A roupa interfere até na emoção. Às vezes tem uma roupa, às vezes tem uma etiqueta que está incomodando você e você não tem como mexer nela na hora, você está conversando com alguém e você está impaciente, porque você quer se livrar daquela etiqueta ou quer mexer nela para não fazer cócegas em você ou algo do gênero. A roupa, ela sempre influencia. Se vocês pensarem antigamente, o tipo de vestido que as mulheres usavam, por exemplo, eram vestidos muito diferentes do que a gente usa hoje em dia. Então a maneira delas falarem, delas se portarem, os gestos, o gestual é diferente de acordo com a roupa, com a época. E a roupa influencia no gestual. Quando as mulheres começaram a poder usar calça, por exemplo, mudou muito a postura física da mulher. Vocês vão falar, professora, está falando muito das roupas femininas. Eu acho que as roupas femininas foram mudanças mais drásticas do que a dos homens, mas a dos homens também tem várias mudanças. Um homem que não goste, por exemplo, de usar gravata e terno, ele vai ficar de um jeito se ele colocar gravata e terno. E se for um cara que já está acostumado, ele vai ficar à vontade e tudo bem. Então, cada pessoa, uma pessoa que use sempre aquele estilo de roupa, uma mulher que use sempre salto, um homem que use sempre gravata. Então eles não vão se incomodar de estar com aquilo. Alguém que nunca use vai se incomodar. E uma pessoa, um homem de terno e gravata, normalmente ele não vai se portar como um rapaz sem camisa jogando futebol.
ou conversando com os colegas. É bem diferente. Então, a roupa que a gente tá também traduz o nosso estado de espírito e os nossos gestos. E quando a gente está estudando um personagem, isso é levado em consideração. Já aconteceu várias vezes comigo e isso acontece, de você estudar um personagem o tempo todo por meses, e aí uma roupa ou um calçado que você coloque depois transforma, não é que vai mudar 100% o personagem, mas às vezes muda em alguma coisa essencial. Nem que seja uma mudança interna que só você percebeu, que nem o professor, nem o diretor da cena percebeu, mas você percebeu. Eu vou dar um exemplo. Faço uma peça há muitos anos, desde 2008, que se chama Hospital da Gente. E eu estava em cartaz um ano, o primeiro ano que eu fiz a peça. Eu passei o ano inteiro fazendo a peça de um jeito. Eu fazia com tipo um tamanquinho a personagem. Colocava o tamanquinho, fazia a cena. E o meu diretor, na época, o Mário Pazini, que já faleceu, mas que era uma pessoa maravilhosa, é até bacana eu estar falando dele hoje, porque eu estou gravando isso na Páscoa, em homenagem a ele. Então, essa aula ele fez durante muitos anos Jesus na Paixão de Cristo aqui do Taboão da Serra. Era um excelente diretor, um ótimo ator e um amigo, um artista que vai deixar sempre quem o conheceu com saudade, com carinho, com amor por ele. Então eu faço essa aula hoje em homenagem ao Marinho. O Mário Pazini, que a gente carinhosamente chamava de Marinho, ele chegou para mim e falou que ele queria que a personagem fosse patética. E eu buscava esse patético na interpretação e não conseguia fazer o tal do patético. E eu um ano lá tentando, ele falava que estava melhor, mas mesmo assim eu não tinha chegado exatamente no que ele imaginava como patético. Aí um dia era um espetáculo que o público andava pela casa, a gente fazia numa casa, o espaço do grupo, hoje em dia é um galpão, o grupo Clareou de teatro, que aliás é bacana vocês conhecerem e pesquisarem, tem trabalhos maravilhosos mesmo, de cantoras também, as clarianas, vale a pena, pesquisem no Google, que é muito bacana esse grupo. E aí o espaço deles hoje em dia é um galpão, mas antes era uma casa, tinha um quintal, e o público entrava nessa casa, no meio da peça, conforme as cenas iam acontecendo. E um dia eu esqueci, na correria ali de uma cena para outra, eu esqueci um dos tamanquinhos numa sala que acontecia uma cena. E aí, quando eu percebi que eu tinha esquecido o tamanco, era tarde demais, porque o público estava naquela sala e já ia começar a minha cena na sequência. Então eu não ia ter como achar o meu tamanco, pegar o meu tamanco para usar na peça. Aí eu pensei, bom, eu tenho duas alternativas. Não tinha como eu falar com o meu diretor na hora e perguntar o que ele achava melhor e tal. E também eu já estava fazendo a peça há um ano. Há um ano eu fazia a peça. Então eu falei, eu também tenho conhecimento do que é o personagem. Porque a gente começa a entender melhor como o personagem é, né? Como ele sente, como ele sofre, como ele corre, como todos os movimentos internos e externos dele. E aí eu pensei, quer saber? Eu tenho duas alternativas. Ou eu faço a personagem agora com os dois tamancos, aliás, com os dois tamancos não, sem os dois tamancos, descalça, ou eu faço o personagem com um tamanco só. Porque ela tá vindo, ela tá correndo, a personagem, ela entrava em cena de uma briga feia que tinha tido com o marido e que tinha apanhado, brigado com ele de bater e de apanhar. Então era uma briga feia. Pensa, uma pessoa que tá numa briga barra pesada dessa, não é estranho ela sair com um sapato só, com um tamanco só. Ela pode ter escorregado e o outro tamanco saiu do pé dela uma hora, ou ela jogou esse tamanco
numa hora da briga. Não é incomum que isso possa ter acontecido. E aí, como eu não tinha a possibilidade de fazer com os 2 tamancos, eu experimentei naquele dia fazer com um tamanco só. E aí a cena ficou muito melhor. Aquilo que o Marinho pedia para mim durante um ano, eu consegui fazer. O lado patético da personagem, que é uma personagem tragicômica, que ela é trágica, mas também é engraçada em vários sentidos. Então, assim, é uma graça dolorida, mas é uma certa graça. Então eu percebi que fazer ela com um sapato só, com um tamanho só, era muito melhor. De lá pra frente, daquele momento, daquele dia, até hoje, quando eu faço, a última vez que eu fiz a peça foi o ano passado. Todas as vezes eu faço com um tamanco só, a cena. Então é algo, por exemplo, o calçado, eu descobri isso já no decorrer do processo. Isso é muito comum, aliás, no trabalho do ator, a gente ir descobrindo no processo detalhes, coisas, ou até coisas mais significativas, e ir mudando. Não é que a gente muda totalmente a cena, mas às vezes a gente muda um personagem que não usava batom, a gente coloca o batom e isso muda. E aí vamos para o outro assunto, que é a maquiagem. A maquiagem interfere também, tanto quanto a roupa. Uma maquiagem interfere bastante na sua interpretação cênica. Se você olhar um palhaço, o palhaço nunca vai falar de uma forma... Ele vai ser grande. Existe um momento que o palhaço pode ser discreto, mas o olhar, o gesto, a postura sempre é grande. A maquiagem do palhaço é grande. Ele normalmente é bem colorido. Então, uma maquiagem exagerada, quando eu digo exagerada, não é exagerada no sentido negativo. Uma maquiagem forte. Você vai fazer o personagem de um jeito mais forte. Uma personagem mais discreta, a maquiagem e a interpretação serão mais discretas. Então, a maquiagem, ela tem uma interferência também no tom de voz, também no tempo interno do personagem, também na postura do personagem com os outros personagens, assim como a vida real também. Aquele exemplo que eu dei lá atrás da roupa. Uma mulher que vai, uma menina que vai a um casamento. Ela colocou aquela roupa super bonita. Se ela se maquiar toda, caprichar aquela maquiagem bonita que ela se acha bonita, ela vai andar, vai olhar de uma outra forma. Muda totalmente, experimenta. Se vocês tiverem maquiagem em casa, tiverem acesso, dependendo da idade de vocês, falar com a mãe de vocês, experimentem. Se vocês fizerem a mesma cena, a mesma fala, com maquiagem e sem maquiagem, muda. E tem que mudar. É bacana que vocês utilizem uma pessoa com batom vermelho, a energia é uma na cena. Uma pessoa sem batom vai causar uma outra expectativa em quem está vendo. Por exemplo, eu uso, desde os meus 15 anos, eu sempre amei batom e sempre amei batom de cor forte. Meus alunos que me conhecem sabem que é sempre batom de cor forte. Às vezes acontece que eu quero mudar, né? A pessoa quer fazer uma coisa diferente. Eu vou sem batom, ou eu vou com batom claro, alguma coisa assim. A pessoa, já aconteceu inúmeras vezes isso, a pessoa me olha e fala, professora, só um segundo. A pessoa fala, professora, a senhora tá com uma cara meio triste hoje, o que aconteceu? Uai, professora, a senhora tá meio desanimada hoje? As pessoas às vezes, olha o som de um avião. As pessoas às vezes, elas percebem como você está por dentro através de como você está por fora. Às vezes não é que eu tô triste, ou que eu tô desanimado, ou tô com preguiça, eu quis mudar.
Mas às vezes é porque a pessoa tá triste, desanimada. Às vezes é o contrário. A pessoa tá desanimada e é quando ela vai se maquiar bastante. Então, quando vocês forem fazer um personagem, sempre observem e pensem, reflitam sobre isso e conversem, se for o caso, com o professor ou diretor da peça que vocês estejam fazendo. Pensem, se for uma peça que tem vários momentos do personagem, e como se ele tivesse em dias diferentes, ou momentos bem diferentes, que ele está com outra roupa, pensem, ele vai estar maquiado numa cena, não vai estar em outra, ou ele vai estar maquiado o tempo inteiro, que tipo de maquiagem é? Se uma pessoa usa um batom rosa, que tipo de impressão causa pra gente? Mais leveza, mais delicadeza? Se ela usa um roxo, uma firmeza maior, uma segurança maior? Pensem sobre isso. No caso dos homens, muitas vezes eles fazem papel de mulher também. E se eles vão fazer um papel feminino, eles também vão mudar fisicamente, né? Como falar, como olhar, como se portar. E mesmo enquanto homens, eles vão usar uma maquiagem, um ator, ele vai precisar colocar um bigode nele, ele vai precisar pintar como se ele tivesse olheiras, porque é um personagem que está cansado, que passou muita coisa, ou é um personagem mais vilão, que tipo de olhar tem esse personagem que é vilão. Então, dependendo da peça, você vai dar uma escurecida nesse olho. Então, sempre que vocês forem fazer um personagem, pensem que maquiagem ele vai usar, ou se ele não vai usar, o porquê usa aquela maquiagem, o porquê não usa, se a maquiagem é mais forte, o tom de voz é mais forte, se a maquiagem é mais fraca, o tom de voz é mais fraco. Pensem nisso. Um tipo de maquiagem chama para um tipo de interpretação. Outro tipo de maquiagem chama para outro tipo de interpretação. De acordo com o que vocês, o tipo de maquiagem que vocês fizerem, esse personagem vai ser de um jeito ou de outro. É muito interessante, mesmo que seja uma produção que tenha maquiadores profissionais, é interessante que o próprio ator saiba fazer e treine fazer a própria maquiagem para ir aprendendo a se concentrar através da maquiagem também e do figurino. Quando um ator está se maquiando e colocando a roupa para o personagem, ele já começa a se concentrar para o trabalho que vai ser realizado. Por hoje é só. A nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre concentração. E aí eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e que continuem tendo dias de descanso, mas de aprendizado e de confiança de que estamos e continuaremos juntos.